Gênesis capítulo 29, verso 1, nós vamos ler. Vamos ler aí até o verso 20, apesar que nós vamos explorar 2 capítulos, mas nós vamos ler até aí no verso 20. E assim diz a palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos numa série aí de Gênesis, explorando a saga dos patriarcas, particularmente nós estamos explorando aqui Jacó. E assim diz a palavra de Deus. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando, ele viu um poço no campo, e lá 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, pois davam de beber desse poço aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali, e os pastores rolavam a pedra da boca do poço, e assim davam de beber as ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no lugar sobre a boca do poço. E Jacó lhes perguntou: meus irmãos, de onde sois? E eles responderam: nós somos de Harã. E perguntou-lhes mais: conheceis Labão, filho de Naor? E eles responderam: conhecemos. Perguntou-lhes ainda: ele vai bem? Então eles responderam: vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: olha, o dia está bem quente hoje, não é hora de vocês recolherem o gado, dar de beber as ovelhas e lavar as pastagens, levá-las às pastagens? E eles responderam: olha, nós não podemos até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque ela era quem as levava às pastagens. E quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se e rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca, e Raquel foi correndo contar essas coisas ao seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: olha, de fato tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: trabalharás de graça para mim, por ser meu parente? Diga-me qual é o teu salário. E Labão tinha assim 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita, de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: é melhor dá-la a ti do que a outro, fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo que muito a amava. Senhor, nos ajude. O Senhor sabe que a gente é muito falho, a gente erra muito, e a gente precisa da tua graça, a gente precisa do teu auxílio, do teu espírito. Pai, nós não queremos ser tropeço para a tua palavra, não queremos ser empecilho. Livra-nos, ó Pai, de toda tentação na mensagem do Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de qualquer tentativa humana de subverter e de manipular a tua palavra para outros fins, mas que a tua palavra seja anunciada com boa nova e que o teu Espírito torne o nosso coração preparado para discernir a tua vontade. Desperta o nosso coração, livra os nossos pensamentos de toda tentativa ardilosa do nosso adversário de subverter a palavra, desviar a palavra. Não, que a palavra penetre, que ela entre no coração, que ela transforme o nosso ânimo, Pai, e nos dê sentido, que ela possa ser uma história de grande salvação em nós. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo falávamos aqui sobre um Jacó que agora, apesar de todas as bênçãos adquiridas por seu pai, de toda negociação pela primogenitura, é agora um Jacó em fuga. Sim, Jacó, o trapaceiro em grandes momentos, usurpador, que manipulava a realidade para lhe favorecer, que tinha lá os seus joguetes políticos para conseguir algum tipo de benefício. Esse Jacó, o bendito Jacó, de fato, apesar de tudo, abençoado, está em fuga.
E nessa fuga nós vimos que ele se encontra com Deus, ou melhor, Deus se encontra com ele, Deus se auto-revela a Jacó em um lugar chamado Betel, pelo menos esse é o nome que Jacó dá ao lugar, depois que ele tem um sonho enigmático, nós vimos isso aqui, um sonho misterioso. Jacó está dormindo, ele sonha com uma escada ligando céus e terra, e ele vê ali anjos subindo e descendo naquela escada, e ele ouve ali Deus prometendo coisas extraordinárias para ele. Nós vimos que as promessas de Deus a Jacó são exatamente nos mesmos termos em que Deus prometeu o que prometeu a Abraão, o seu ancestral. Jacó acorda espantado, cheio de medo, e diz: meu Deus, esse lugar é terrível. Que lugar terrível, Deus está nesse lugar, aqui é a casa de Deus. Ele põe o nome de Betel, Beit El, em hebraico significa casa de Deus, literalmente. E ali Deus, Yahvé, se revela a ele. E nós vimos que esse Deus, Jeová ou Yahvé, né, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas ele ainda não é o Deus de Jacó, pelo menos da parte de Jacó. Deus está se revelando a ele, Jacó precisa se converter a esse Deus. Jacó precisa ter o seu coração cativo por esse Deus. E lembramos que toda essa saga que tem relação com a descendência e com a terra, nós já vimos isso aqui, toda essa saga é uma saga em que Deus está comprometido a preservar e a transmitir a semente da promessa lá de Gênesis 3,15, que é a semente que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Qualquer comprometimento nessa descendência, qualquer tipo de comprometimento nessa descendência seria um comprometimento da promessa, um comprometimento do triunfo definitivo de Deus sobre a serpente e o mal. Bom, diz aí no capítulo 28, verso 2, que nesse climão em que Jacó está em fuga de Esaú está querendo se vingar em seu irmão, afinal de contas ele lhe roubou a primogenitura e também lhe roubou a bênção que lhe era devida como primogênito. A Rebeca, percebendo essa ameaça, faz um plano muito bem elaborado de fuga para o seu filho. Lembrando que Rebeca tinha em Jacó uma predileção. Rebeca tinha um carinho especial por Jacó, o caçula, enquanto Isaac, nós já vimos, tinha uma predileção por Esaú. Mas aí no capítulo 28, verso 2, ela dá uma justificativa para Isaac, para a fuga de Jacó. Ela não vai dizer assim, o Esaú está querendo matar o Jacó. Não, ela fala assim, olha, você lembra, Esaú casou com as filhas dos cananeus, com as hititas, esse negócio de casar com mulher estranha não vai dar certo. É melhor a gente enviar Jacó aos nossos parentes lá em Padã Arã, que nós vimos é muito longe, 750 quilômetros de onde eles estavam, de Berseba, e falou assim, vamos mandar esse filho nosso, esse caçula, lá para a terra de Padã Arã, terra dos nossos ancestrais, para conseguir uma esposa para ele. Essa é a justificativa. E aí a ordem que é dita aí no verso 2 do capítulo 28 é: levanta-te, Jacó, e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, e toma de lá uma mulher entre as filhas de Labão. Lembrando que Labão é irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. Então Jacó é lançado em uma vida quase de fugitivo. E a gente viu esse encontro dele com Deus. Eu quero retomar aqui rapidamente os termos da promessa. O que Deus prometeu para Jacó? Porque daqui para frente, gente, é essa promessa que vai estar sobre a vida de Jacó e todos os apertos que ele vai passar daqui para frente. E também as bênçãos, né? Obviamente. Bom, o Senhor diz claramente para ele que é o Deus de Abraão e Isaac, e agora quer ser o Deus dele. Deus promete que daria a ele uma descendência e que daria esta terra, a terra que ele estava deitado. Lembra? Ele estava dormindo numa pedra. E o Senhor diz para ele que a semente dele seria como o pó da terra, e nós vimos a importância dessa promessa, porque nós estamos aqui hoje por causa dessa promessa. Nós somos a evidência de que Deus foi leal à igreja. Hoje é a prova de que Deus foi leal com essa promessa, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé. Isso não é alegoria, isso é fato. Cristão só é filho de Deus e só tem acesso ao Deus de Israel por causa de um descendente de Abraão que tornou isso possível, que é Jesus. E por isso que quem crê em Jesus é filho de Abraão pela fé, e por isso que os descendentes de Abraão são muito mais do que os descendentes físicos de Abraão. E de fato, Paulo vai dizer que os filhos de Abraão são os da fé, os da promessa, não necessariamente os da carne. João Batista diz, dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso não é um problema para Deus. De qualquer forma, é dito no capítulo 28, verso 15 para Jacó: Deus
promete para ele: Jacó, eu estou contigo, atenção, eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que você for, e eu te farei um dia voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido em ti o que eu te prometi. Atenção, gente, isso aqui é chave, essa promessa é chave. Deus está dizendo assim: eu estou comprometido com você, eu firmei um contrato com seus ancestrais, você é herdeiro dessa promessa, então não tema. Apesar de agora você estar se sentindo só, porque lembra, ele era um filho mimado, ele era um filho hiperprotegido de Rebeca, ele era o filho que nem gostava daquelas aventuras de Esaú, ele gostava de ficar em casa, sossegado ali com as suas ovelhas, na tenda, e agora ele é lançado numa jornada solitária a pé, e você poderia dizer assim: puxa, Jacó, você está desamparado, e Deus está convencendo a Jacó: não se preocupe, você está dentro da minha tenda. Nós vimos isso. Você está dentro da minha casa, casa de Deus. Onde que era a casa de Deus? Qual era a extensão da promessa de Deus a Abraão? Olha, toda a criação. É toda a criação. Era Deus dizendo: ô Jacó, não se preocupe, toda a criação é minha casa, toda a criação é minha tenda, e eu vou te guardar. Vou te guardar porque eu tenho um compromisso, uma promessa, e ela deve ser cumprida. Pois então, aí chegamos no nosso capítulo, aí, o capítulo 29, verso 1. Diz aí o texto claramente que depois de Betel, Jacó se coloca no caminho. Bacana demais, porque no hebraico a palavra é raglav. Raglav em hebraico significa que ele foi a pé, era um caminho andando. Ele não fazia essa caminhada em camelo, como o servo de Abraão no passado, ou em cima de algum animal. Não, foi uma caminhada a pé, uma longa caminhada. Provavelmente 1 mês de jornada, até ele chegar em Padan Aram. Se você quiser se localizar aí geograficamente, né? Nós estamos falando de um ponto de partida mais ou menos no sul de Israel, e estamos falando de um destino que é mais ou menos da fronteira da Síria com a Turquia hoje. Gente, isso é muito chão, muito chão. E diz o texto no verso 1 ainda que ele finalmente chegou ao povo do Oriente. Na revista atualizada fala do Oriente, na século 21 fala dos povos do leste, ou os filhos do Oriente, ou seja, seus ancestrais. E nós falávamos sobre isso no domingo passado. Gente, Jacó é o filho da promessa, tanto quanto Abraão, tanto quanto Isaac. Deus chamou Abraão em Harã, para sair de lá da sua parentela e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria. E de fato Deus cumpriu parcialmente essa promessa. Mas o que é curioso é ver Jacó fazendo o movimento inverso da promessa. Jacó está indo para onde Abraão saiu, em busca, obviamente, de uma esposa, mas também em busca de refúgio, proteção contra o seu irmão que o ameaçava. Diz no verso 2 que ele finalmente chegou em Padan Aram. O texto não vai falar dessa jornada, mas eu imagino que aqui, de um versículo para o outro, houve muita aventura aqui, muito aperto, muita insegurança, muita privação, e finalmente Jacó chega na terra dos seus parentes. Imagino eu, esbaforido, cansado, já vivendo uma vida intensa aí de 1 mês, uma vida praticamente que ele viveu aí, porque é um deserto, tem todos os intempérios, todos os problemas que são inerentes a uma caminhada no deserto. E diz aí no verso 2 que finalmente ele chega lá em Padan Aram. E aí ele olha e vê um poço. Um poço no campo. E tinham 3 rebanhos de ovelhas lá. As ovelhas estavam deitadas, e ali os pastores davam de beber, normalmente, aos rebanhos. Lembrando que você não pode imaginar aquele poço mineiro, ok? Aquele pocinho que o pessoal faz assim, sabe, desenho animado? Não, esquece isso. Já falei para vocês como é que era o poço naqueles lugares. O poço lá são túneis, como de mineração. As pessoas tinham que descer degraus dentro desses túneis e tirar a água de lá em cântaros e subir para alimentar os animais. Então não imagine um poço que você desce com a cordinha, aquela coisa não, tá, gente? É um poço que você tem que descer no poço, ok? E esse poço tinha que ser tampado. Frequentemente no Oriente Médio, eles faziam isso por uma razão bem objetiva. Primeiro, para os animais não descerem e ficarem lá embaixo e se perder no poço. Era uma questão de segurança, inclusive. E segundo, porque havia muita tempestade de areia, coisas de deserto, então isso podia realmente trazer uma contaminação à água. Então havia um mecanismo de proteção desse poço. O que é curioso é que diz o texto que esse era o padrão. O padrão era os pastores chegarem com as suas ovelhas, depois que as ovelhas estavam reunidas, eles abriam o poço e começavam a dar de beber as suas ovelhas. Esse era o procedimento padrão. Mas diz aí no verso 4 que quando Jacó olha para aqueles pastores ali, ele decide então dar início à sua investigação.
Qual era o critério da investigação? Primeiro, saber se ele estava no lugar certo. Segundo, saber se ele estava depois, saber se alguém conhecia os parentes dele. E terceiro, se ele tivesse sorte, quem sabe, encontrar uma esposa. Então ele dá a primeira sondagem. Gente, Jacó é muito esperto, nós já estamos convencidos disso. Jacó tem uma capacidade fria, quase assim, meticulosa na hora de fazer as coisas. E de fato, a primeira coisa que Jacó faz é uma sondagem. Ele vê os pastores, né? É a primeira coisa que ele faz aí. E aí ele fala assim para aqueles pastores: meus irmãos, olha como que ele é simpático, meus irmãos. Ele não falou, pessoal, não, é meus irmãos, olha o nível. Meus irmãos, de onde vocês são? Verso 4, né? E aí eles respondem, nós somos de Arã. Opa, já é a primeira informação que ele precisava. Se é de Arã, deve conhecer os meus parentes. A segunda sondagem, no verso 5, ele vai um pouco mais além, fala, vocês conhecem um tal de Labão, por aí? Filho de Naor? Que era o tio dele, né, gente? O irmão de Rebeca. E eles responderam, olha, nós conhecemos. Epa, tá ficando bom. Aí ele vai para a próxima sondagem, no verso 6. E perguntou-lhes ainda, ele vai bem? Está tudo bem com ele? Gente, ele não falou que é parente até agora, ok? Ele vai bem? Aí eles responderam, vai bem, tudo bem. A propósito, olha ali, aquela ali é a filha dele, a Raquel, está chegando ali com as ovelhas. Gente, curioso, porque o texto diz claramente que Raquel era uma pastora. Ela apacentava ovelhas. A propósito, o nome de Raquel em hebraico, Rachel, quer dizer ovelha. Quer dizer ovelha. O nome dela é ovelha e ela é uma pastora de ovelhas. E diz ainda mais, aí no verso 7, que o dia já estava alto. Essa é a alegação de Jacó, mas é uma manobra isso aqui. Verso 7 é mais uma manobrinha de Jacó. Qual é a manobra de Jacó? Jacó olhou a Raquel vindo, parente. Estava no lugar certo, na ocasião certa, diante da mulher certa. Ele pensou, eu tenho que despachar esses pastores daqui. Eu tenho que tirar essa turma daqui, né? Hoje não pode ter concorrência. E não, entendeu? Jacó, ele é negociante, gente, negociante. Ele é um oportunista. E diz aí no verso 7 que ele vai dar uma sugestão aos pastores, porque também ele era familiarizado com o ramo, né, gente? Ele era pastor de ovelhas, né? Ele é pastor de ovelhas. Então ele diz assim, olha, o dia está meio alto, não está? O sol está ardendo. Vocês não acham que está na hora de vocês recolherem o gado, dar de beber as ovelhas e levar elas para pastar? E eles responderam aí no verso 8, olha, nós não podemos. Não podemos porque tem que estar todo o rebanho tem que estar reunido. Então não chegou o rebanho de todo mundo ainda. Então só quando chegar o rebanho de todo mundo que a gente pode fazer isso. Coincidentemente, o último rebanho que faltava chegar era de Raquel, que na verdade apacentava as ovelhas do seu pai, Labão. E diz aí no verso 9, e é curioso porque o tom é um tom de uma aparição. Vocês perceberam isso no verso 9? Diz assim, que enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chega. Raquel chega quase como numa aparição. Raquel chega com as ovelhas do seu pai e diz que ela era pastora. Na século 21 fala que era ela que levava as ovelhas às pastagens, porque no original hebraico é literalmente porque ela era pastora, né? Kirahi, ela era pastora. E a reação de Jacó, aí que é o legal, gente. Quando Jacó vê Raquel de perto, quando Jacó olha e vê que é ela, e não podia ser outra, porque estava tudo perfeito, tudo fechando, ele estava do lugar certo, a comunidade certa, os parentes certos, só faltava uma mulher bonita, era isso, fechou. E parente, prima. Aí ele olhou e falou assim, é agora. Aí de novo, gente, aquilo que nós vimos em algumas séries para trás, de novo, lembra que eu falei para vocês do estacato? O que é o estacato? É o uso do vav no hebraico, é uma letra hebraica e quando ela se repete, indica pressa. Que o cara está fazendo uma série de operações com pressa. Gente, Jacó fica completamente agitado aqui. E no verso 10 diz que quando Jacó a viu, olha a sequência, aproximou-se, rolou a pedra, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Gente, uma sequência. Então o homem ficou ninja aqui, né? Ele está realmente muito empolgado com a presença de Raquel. Foi uma reação assim, imediata, foi até impulsiva. Porque imagina, rolar uma pedra do poço sozinho. Gente, isso era um negócio que juntava todos os pastores. Vamos lá, empurra aí. E está lá Jacó. O cara ficou até mais forte. E o que mais me chama a atenção, principalmente no verso 10, é que o texto diz que quando Jacó viu Raquel, lembrando que ele fez essa sequência de coisas aí,
Observe com quantas vezes, só no verso 10, aparece a expressão irmão de sua mãe. Vocês perceberam isso aí? Só no verso 10. Chega a ficar redundante. Chega a ficar redundante. O texto fala assim, Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe. E as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Aproximou-se, rolou a pedra, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. 3 vezes a mesma expressão no verso 10. E no hebraico existe realmente as 3 vezes essa expressão. Por que isso, gente? De novo, lembra, Jacó tem um vínculo muito forte com Rebeca. Jacó tinha como referência de mulher na sua vida a sua mãe. Então, numa jornada de 1 ano, imagina, ele só queria ter alguma coisa que conectasse ele com quem ele realmente amava, que era sua mãe, Rebeca. E, de repente, ele está diante de uma prima, filha do irmão de sua mãe. Então, observe como que a ênfase aqui é que existe uma carência, de fato, na vida de Jacó, existe uma carência, e que ele agora está depositando essa expectativa agora numa futura esposa. No caso, Raquel. Claro, a psicologia explicaria isso mais facilmente do que um teólogo, mas a gente sabe dessas dinâmicas complexas entre a figura maternal e a figura da esposa. A gente sabe como isso na psicologia tem tudo que ver, né? De qualquer forma, diz aí no verso 11 que Jacó, gente, isso aqui é lindo de ver, porque o texto fala o seguinte, observe, a cena, são 2 cenas, Jacó está agitado com a moça bonita, ok? Com a prima bonita, está agitado, de repente no verso 11 parece que a cena congela, parece que tudo fica em câmera lenta, e é interessantíssimo o quadro, porque no verso 10 é uma agitação, estacato, pegou a pedra, deu de beber, não sei o quê, no verso 11 a cena fica lenta, o vav some, o vav que faz o estacato some no texto hebraico, e a cena fica lenta. Por que a cena fica lenta? Porque é o momento em que Jacó vai dar um beijo em Raquel. O pessoal até suspirou, né? Então Jacó vai lá e beija Raquel. E, gente, que beijo dramático. Olha, parece que foi um desabafo. Imagina a tensão, 1 ano, gente, imaginando como que vai ser lá, se eu chegar lá e se eu não encontrar a mulher, como é que vai ser? Ele foi privilegiado, porque de primeira já apareceu a esposa dele. Primeiro contato dele com o território dos seus antepassados, já encontra pastores que falam, não, a gente conhece, olha lá, a propósito, a Raquel chegando ali. E aí a cena fica lenta, no verso 11, e Jacó dá um beijo em Raquel, e ele dá um berreiro. O homem chorou, gente. Acho que foi quase aquele choro catártico, assim, meu Deus, que alívio, né? É isso que eu quero para a minha vida. Essa mulher, é aquela coisa de paixão à primeira vista. Ele bateu o olho e falou assim, meu Deus, e chorou, ele não deu conta da tensão. E deu um choro. E Jacó, então, conta para Raquel, no verso 12, quem ele era. E que ele era parente de seu pai. Imagina o susto que essa moça tomou. Quê? Como é que é? Que é parente de quem? Como é que é? Rebeca? Ah, meu pai falava de uma tal de Rebeca. Gente, não tem internet, lembrando, é importante. Não tem internet, não tinha WhatsApp, não tinha fax, não tinha nem telegrama, não tinha nem telégrafo, ok? Então era deserto, a pessoa sumia, depois de não sei quantos anos aparecia um parente. E você só sabia que era parente pela história que ele contava, né? E aí ele contou a história, e aí ela ficou impressionada, e ela saiu correndo para casa, para poder comunicar ao seu pai, né, Labão, que tinha um parente na cidade. Agora, gente, vocês perceberam aí, quem está acompanhando a série desde o início, vocês perceberam um paralelo com uma outra história aí? Deu déjà vu aí? Ou não? Deu um déjà vu. Qual déjà vu? Aquela história lá de Abraão, quando Abraão chama o seu servo com os camelos, e manda para esse mesmo lugar, para Damarã, para buscar uma esposa para Isaac. E eu vou fazer aqui um paralelismo entre os 2 capítulos, para vocês verem a semelhança, como é que é impressionante. Capítulo 24 e capítulo 29. Nem precisa abrir a Bíblia, eu vou só falar aqui para vocês verem como que o paralelo é impressionante. No capítulo 24, Abraão busca uma esposa para Isaac, ok? Aqui, Isaac busca uma esposa para Jacó, quando envia Jacó para essa tarefa. Lá no capítulo 24, lembrando que no capítulo 22 anterior, o termo da linguagem de Deus para Isaac é que Deus promete a ele uma descendência numerosa. Para Jacó, é exatamente isso que aparece em Gênesis 28, 14. No capítulo 24, Isaac está solteiro, com 40 anos, lembra disso? Com 40 anos ele ainda estava solteiro. Jacó também está aqui solteiro. No capítulo 24, né, é antecipado pela morte de Sara. Então existe um desamparo maternal
da parte de Isaac, assim como existe um desamparo maternal também de Jacó com Rebeca por causa da distância e o exílio dele. No capítulo 24, verso 3, Abraão diz para o servo dele, olha só os termos: não tomarás esposa para meu filho Isaque das filhas dos cananeus. Ele não queria que Isaque casasse com uma cananeia. A mesma coisa, Isaque diz para Jacó: não tomarás esposa entre as filhas de Canaã. Gênesis 28, verso 1. No capítulo 24, verso 4, diz que você vai lá em Padã Arã e vai buscar uma esposa para você, para o meu filho, no caso é o servo de Abraão, né? uma que seja parente. A mesma coisa no capítulo 28, verso 2, Isaac diz: vai lá e tenta buscar uma esposa para você entre os nossos parentes. O servo de Abraão encontra Rebeca no poço, lembra disso? Lembra? Rebeca, só que foi o contrário. Quem estava agitado servindo os animais era Rebeca. Rebeca que pega a água do poço e serve todos os camelos de Abraão que estavam com seu servo. Nesse caso agora é Jacó que encontra Raquel no poço, e Jacó que se compromete em alimentar, ou melhor, em dar água e saciar a sede das ovelhas que ela apacentava. Agora, o que tem de comum nas duas histórias, gente? Comum, a mesma coisa. Um figura chamado Labão. Porque lá na história do servo, não sei se vocês se lembram, Labão estava em casa com seu pai, e Labão, quando ouviu a notícia de Rebeca, de que chegou um homem na cidade que dizia que era parente, que tinha muitos presentes e muito ouro, Labão foi o primeiro que chegou para chamar o homem para casa. Porque ele era um homem bem oportunista também. E claro, de novo, Labão está interessado nesse estranho que chegou na cidade, obviamente. Ele falou: ixi, lá vem mais presente, né, gente? Já vem mais presente, vou engordar meu patrimônio. Só que a grande frustração de Labão foi que ele encontrou um rapaz sem eira nem beira. Um fugitivo. Não tinha camelo, não tinha presente, não tinha riqueza, era um peregrino. Todo mulambento, provavelmente. Machucado pelo sol, todo lenhado, chegou lá com a mão na frente e outra atrás. Tá, deixa eu ouvir a história desse moleque, né? Verso 13. Vem, conta tudo. E quando Labão ouviu essa notícia, gente, ele correu, ele foi até simpático, foi hospitaleiro, bem Oriente Médio isso aqui. Deu um abraço, beijou ele, e com pressa, tá, gente? Porque o texto aqui está cheio de estacato, né? E abraçou, e beijou, levou ele para casa. E aí Jacó começa a contar uma história. Gente, Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Que história é essa que ele contou? O que vocês acham que Jacó contou para Labão? Contou toda a aventura dele. Contou desde o dia em que ele roubou a primogenitura de Esaú, quando ele roubou a bênção do pai, contou que ele estava em fuga do irmão, porque o irmão queria matar ele contou toda a história. E, gente, a resposta de Labão no verso 14, depois que ele ouve toda essa história, é intrigante. Ele diz assim no verso 14: você é igualzinho a mim. Você não percebeu isso, não? Olha aí o que ele diz aí no verso 14. De fato, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Parece até o livro de Gênesis. De fato, você é igualzinho a mim. Tem uma malandragem aqui nessa frase. Ele não está dizendo simplesmente: você é meu parente. Não, você é igualzinho seu tio. Você entendeu, né? Você é esperto igual a mim. Ai, ai. Claro, Labão. Agora, gente, vocês têm que entender o seguinte: aqui o cenário muda, porque agora Jacó tem um adversário à altura, tá, gente? Ele tem um adversário à altura agora. Agora não é mais Esaú, bobinho. Não, agora aqui é um adversário à altura. O negócio aqui agora é complicado. E aí Labão não perde tempo. Gente, Labão é ninja na malandragem. Ele é muito mais nível muito mais avançado que Jacó. Então ele chega para Jacó e fala assim: ó, vamos começar o jogo, né? Ele quase começou. Olha, isso aqui é um jogo, tá, gente? Ele fala assim no verso 15: depois disso, depois que ele ouviu a história e falou: você é igualzinho a mim. Ele falou assim: Labão pergunta para Jacó: e aí, você vai ficar trabalhando aqui de graça para mim? Não, imagina. Só porque você é meu parente? Você podia até falar: ó, que bacana, tá vendo? O cara é justo, né? Podia falar assim: não, deixa esse caboclo trabalhando para mim. Não, gente, ele não joga nesse nível superficial. O negócio dele é mais avançado, já falei. Então ele diz assim: me fala aqui, qual é o seu salário? Quanto que você quer receber para trabalhar para mim? E aí ele vai e faz uma proposta no verso... detalhe, há um interlúdio aí no verso 16 e 17. Se você percebeu, o narrador faz um interlúdio e explica assim: olha, porque Labão tinha 2 filhas, uma não era tão bonita, né? O texto aí fala que ela tinha os olhos tenros ou discretos,
né, rotos, aí varia as traduções, mas na verdade é porque ela não tinha um olho, realmente, a fisionomia dela não era tão atraente quanto a de Raquel, mas ela era primogênita. Lia era primogênita. Inclusive, a século XXI não chama Lia de Lia, chama de Leia, né, a século XXI, porque de fato em hebraico é Leia, mas aí se consagrou na língua portuguesa chamá-la de Lia. De qualquer forma, Raquel era muito mais bonita, o texto diz que ela era bonita de rosto e de corpo, então era uma mulher muito atraente, de fato. Mas aí, ele faz uma proposta, no verso 18, ele diz assim, olha, diz o texto claramente, porque amava Raquel, Jacó disse, olha, por tua filha, mais moça, eu vou trabalhar 7 anos para ti, beleza? 7 anos eu vou trabalhar para você. Ô, gente, o que significava trabalhar 7 anos? Porque essa proposta era mais do que vantajosa. Vou explicar, olha que interessante isso. De acordo com Deuteronômio, capítulo 22, verso 29, sabe quanto custava um dote para você casar? Um dote custava 50 ciclos. Os shekels em hebraico, que era a moeda que existia, até hoje existe em Israel, né? 50 ciclos. Sabe o que significa 50 ciclos? Para você ter uma referência. Um ano de trabalho de um pastor, de ovelhas, custava 10 ciclos. Para você casar e dar o dote, o teto, tá, gente? Esse era o máximo de um dote negociado. Tudo era negociado com os pais, né? O candidato ali a se casar negociava, mas o teto era 50 ciclos. Então pensa que isso significava 5 anos de trabalho como pastor. 5 anos de trabalho como pastor. Então, espera aí, a gente já começa a fazer uma matemática, porque se ele está oferecendo 7 anos de trabalho como pastor, ele está oferecendo muito mais do que o necessário para casar com Raquel. E por que ele fez essa proposta? Porque ele queria uma proposta irrecusável. Ele queria muito, realmente, casar com Raquel. Ô, gente, o Labão não é bobo. Na hora, mas assim, foi em tempo real. Em tempo real, ele já fala assim, e é engraçado que ele não joga por baixo. Ele não podia falar assim, nossa, que proposta boa, não. Ó, pensando bem, é quase isso, né, de verso 19. Ó, pensando bem, é melhor eu dar ela para você do que dar para qualquer um aí, né? Então tá bom, fica comigo aí. Ô, gente, ele ainda joga duro. Gente, o lucro aqui é total, tá? O prejuízo de Jacó, é porque Jacó não via custo para Raquel. E aí diz no verso 20 que ele trabalhou 7 anos. Ou seja, o equivalente aí a 70 ciclos, 7 anos. Não foi por causa de Labão. O texto é claro, é por causa de Raquel. Por causa de Raquel. E detalhe, olha o efeito psicológico. O homem estava tão apaixonado com Raquel, que diz o texto que os 7 anos pareceram poucos dias para ele. Ele estava no gás. Estava realmente obstinado em querer alcançar Raquel. E diz no verso 21... que quando Jacó termina o seu trabalho, ele vai cobrar agora do sogro tio, né? O futuro sogro e é tio dele, o pagamento. Então ele chega para ele no verso 12 e fala assim, me dá agora a minha mulher, porque o tempo já se completou, eu quero agora me unir a ela. E o texto é claramente uma união sexual e conjugal. E aí no verso 22, o tio fala assim, beleza, mas antes, como manda a tradição, nós vamos fazer uma festinha. No verso 22 diz que ele reuniu os homens do lugar e ofereceu um banquete. Gente, no texto hebraico, banquete aí é banquete regado a bebida. Literalmente, a tradução do termo que está no original é um banquete regado a bebida. Farra. Entendeu? Farra. Então, vou falar para vocês rapidamente, por causa do nosso tempo, como que era um casamento no Oriente Médio, para vocês entenderem aqui, vocês terem uma experiência tridimensional que está acontecendo aqui com o negócio. O casamento desse contexto oriental, quem fala muito sobre isso é John Walton, no livro dele, que ele fala muito sobre a cultura do mundo antigo, ele diz que era comum, primeiro, a assinatura de um contrato. O casamento, gente, tinha uma conotação comercial. Cultura do povo antigo, né, gente? Não dá para você olhar numa perspectiva do século XXI, não. Como as coisas funcionavam lá naquela época. Em muitos lugares do Oriente Médio, até hoje é assim. O casamento judaico tem isso até hoje. A ketubá, um documento matrimonial. Então, assinava-se um contrato. Um contrato de responsabilização, tinha lá o custo do dote, tinha tudo descrito nesse contrato. Além disso, havia uma refeição ritual. Então, o noivo, ele comia junto com o sogro, a futura sogra, havia ali um jantar, que era um jantar de celebração daquele contrato. E, claro, tudo regado a muita bebida, música, dança e coisas dessa natureza. Havia uma procissão, geralmente, em que havia uma procissão, porque nesses rituais de casamento havia uma tenda já separada para os nubentes, né? Já havia ali uma tendinha separada, e havia um rito de encaminhamento da noiva até aquela tenda, enquanto o noivo ficava lá esperando ela. E durante todo o rito de casamento, isso é legal, para a gente saber,
a mulher ficava com o rosto coberto por um véu. Ela não mostrava o rosto em nenhum momento. Por quê? Porque havia aquela sensação de que a primeira pessoa que tem que ver o rosto daquela mulher tinha que ser o marido. Então, o rosto era velado o tempo inteiro. Não é esse véuzinho fininho de casamento, não, tá, gente? Era um pano, ok? Então, ninguém via o rosto da noiva. Ela andava guiada por alguém o tempo inteiro no rito de casamento. Então, durante todo o rito, ela ficava oculta. E aí, finalmente, o ápice da celebração no primeiro dia era o ato sexual. Então, ela era conduzida à tenda no noivo, e ali eles faziam o primeiro ato conjugal. Gente, mas isso é o primeiro dia da festa, ok? Era tradição, e até hoje, no judaísmo, em alguns contextos é tradição, no Oriente Médio, em culturas muçulmanas também é tradição, é 7 dias de festança. E é 7 dias de entra e sai da lua de mel, mas a lua de mel, gente, você faz a lua de mel, os parentes estão aqui dançando, comendo, entendeu? É assim. Então, você tem que lembrar que... Aí você fala assim, mas por que isso era assim? Gente, isso era assim. John Walton fala que essa era uma prática costumeira. Por quê? Porque a ideia era aumentar a possibilidade de gravidez precoce no início do casamento. Está entendendo? Porque lembra, nessa cultura, reproduzir e ter filhos é prosperidade. Prosperidade. Então, assim, você tinha que aumentar a chance, porque se o cara saísse daqueles 7 dias, começava a ir para a guerra, pescar, caçar, aí o cara fica mais ocupado, fica difícil. Então, tem que aproveitar os 7 dias para aumentar as chances de ter um filho rapidamente. Pelo menos o primeiro ter rapidamente. Então, fazia parte da lógica do matrimônio. Agora, pensa nessa cena. Bebida, farra, entendeu? E está tudo isso. Aí chega lá na primeira noite de núpcias, escuro, a mulher está velada, e diz aí no verso 23, que na hora de Labão pagar Jacó, o que ele faz? À noite, Labão pegou a sua filha Lia. Ué, mas não era Raquel? Ele pegou a outra, ele pegou a mais velha. Pegou a mais velha, levou para Jacó, e Jacó deitou com a Lia, e Labão, sim, deu a sua serva Zilpa para ser serva da sua filha Lia, porque era uma prática também. O pai presenteava as filhas com uma serva. Agora, o que me chama a atenção aqui é simplesmente, mas cara, como assim? O Jacó não percebeu que era Lia? Que não era Raquel que estava lá? Ele não percebeu, gente. Por que não? Ele estava bêbado. É só por isso. Era de noite. Ô, gente, como diz o outro, né? Viu piada de bêbado? A ressaca é o preço que se paga por algo que nem lembro direito, mas só sei que foi divertido. Isso é uma piada muito legal, né? Ou então aquela outra piada assim, né? É melhor ser um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo, né, gente? Já viu? Então, isso aqui é piada de bêbado. Jacó entra na tenda e, gente, ele não está vendo nada, não. Ele não sabe de nada, não. Ele só vai saber no dia seguinte. Verso 25, quando amanheceu, ele abre o olho e olha para o lado, assim, quem que estava lá? Era Lia, não era Raquel. E Jacó ficou muito bravo. E aí ele diz assim para Labão, no verso 25, que é isso que você me fez? Eu não trabalhei para você, fiz tudo que você mandou, fiquei 7 anos trabalhando em troca de Raquel, então por que você me enganou? Eita! Gente, Jacó está bebendo do próprio veneno. Jacó agora encontrou um adversário à altura. Ok? Um adversário à altura. Afinal de contas, né? Por que lucrar pouco quando se pode lucrar mais, né, gente? Labão não perde a chance. E fala, olha, desculpa, mas sabe como é que é? Na tradição do nosso povo, a gente não tem o costume de dar a mais nova primeiro, não. A gente dá primeiro a mais velha. Pegou o malandro. Verso 26. Não se faz assim em nossa terra. Vamos fazer o seguinte, cumpre a semana dessa, verso 27. O que é cumprir a semana? Faz os 7 dias de festa aí, que você sabe que é a nossa tradição, e vamos te dar a outra depois. E em troca, você vai trabalhar mais para a gente mais 7 anos. Eita, lelê. Claro, ele trabalhou 7 anos já com a Raquel também, só teve que esperar os 7 dias. Mas ele trabalhou mais 7 anos de servidão para o seu sogro Labão, que era tio também, né, para poder ter finalmente Raquel como sua esposa. E aí, gente, daí para frente a história é de um Jacó escravo. Um Jacó escravo. E mais um problema. O problema era que entre Lia e Raquel, Raquel é estéril. Raquel é estéril. E Lia, gente, era muito fértil. Muito fértil. E diz o texto aí no verso 31, que o Senhor viu que Lia era desprezada por Raquel e por Jacó. Então Deus falou, vocês estão desprezando a Lia? Vou abençoar ela.
Olha como é que Deus faz os negócios, gente. Vou abençoar Lia. Vocês estão achando que ela vai ficar na periferia da história? Não. Eu vou fazer Lia uma matriarca de tabela. E Deus foi lá e abençoou o ventre de Lia. E, gente, Lia era assim, impressionante. Lia reproduzia, tinha um ventre que era impressionante. E diz aí no verso 30, olha a sequência. Lia era desprezada, Deus abençoa ela, Raquel fica frustrada porque era estéril e fica só assistindo o sucesso de Lia, né? Lembra que a Lia não era tão agradável aos olhos quanto Raquel. A Raquel só tinha beleza, mas não tinha um ventre fértil. E aí diz o texto no verso 32, que o primeiro filho dela nasce e o nome dele é Rúben. E olha a expressão dela. Viu o Senhor a minha aflição. Gente, é quase uma oração. Cada filho é parte de uma oração dela. E ela vai orando, é como se fosse uma oração. É interessantíssimo você ver a sequência do nome dos filhos, né? Então, primeiro filho, Rúben. Viu o Senhor a minha aflição. Segundo filho, Simeão. Escutou o Senhor que eu era odiada. O terceiro filho, Levi. Se unirá o meu homem a mim. E o quarto filho, Judá, louvarei eu ao Senhor. Entendeu? Tem uma sequência aqui. Isso aqui é uma oração, gente. Ela fez um culto, cada filho que ela... Entendeu? E aí diz no verso 35, que depois que Judá nasce, ela para de ter filhos. Ufa. Ufa nada. Depois vocês vão ver que ela vai ter mais para frente. É impressionante. A Lia tem uma performance impressionante. Mas agora, vamos lá. Vamos pensar junto aqui. Gente, o que está em jogo aqui? Por que agora tem que ter uma explosão de reprodução aqui na família? Quem são esses filhos? Gente, é a formação das 12 tribos de Israel. Depois que Lia não consegue mais ter filhos, ela disponibiliza até a sua serva para que filhos continuem sendo gerados. Lembra a promessa? Os seus descendentes serão incontáveis como o pó da terra. Essa reprodução em massa aqui, gente, não é à toa, não. Tem a ver com o que Deus está designando. Atenção, quem é Judá? Ora, gente, Judá é simplesmente o patriarca da tribo de Judá, que vai dar origem ao rei Davi, de quem o próprio Cristo vai descender. Quem é Levi, senão a tribo dos sacerdotes e levitas do santuário, do templo, que inclusive vai dar origem a um homem chamado Moisés, que vai guiar o povo de Israel pelo deserto. Agora veja como que Deus está construindo a história e como Deus está providenciando meios de transformar o exílio de Jacó numa grande profecia a longo prazo a ser cumprida. Agora veja, se você continua caminhando aí no texto, continua caminhando aí na narrativa, lá no capítulo 30, capítulo 31, você sabe, depois que esses filhos todos nascem, quase todas as 12 tribos estão formadas, quase todas, porque não tem Manassés e Efraim lá na frente, não vou fazer spoiler. Mas depois que o cenário está montado, Jacó fala assim, quer saber do negócio? Eu vou voltar para casa, já está bom. E aí Labão fala para ele, não vai não, ô gente. 14 anos, ok? Não vai não. Aí já fica, lá vem Labão, com as tramóias dele, com os negócios dele. Aí não vai não, faz o seguinte, eu tenho umas ovelhas aqui, trabalha para mim mais um pouco, estipula um novo salário. E ele vai e topa. Aí você sabe daquela história, né? Que ele separa as listradas, separa as ovelhas, e no final das contas, Deus abençoa tanto Jacó, que no final da história, Jacó está despojando Labão. Diz aí no capítulo 30, vem aí, capítulo 30, verso 43, diz que Jacó enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. No início, a gente chegou com a mão na frente e outra atrás. Olha como que ele está saindo agora. E Labão foi cruel com ele, porque no verso 7, aí no capítulo 31, diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Já viu o salário fluido? O salário era flexível, entendeu? De acordo com o Labão. Então ele mudava. Não, vamos mudar o salário agora são as ovelhas listradas. Não, agora são as pintadas. Ele ficava manipulando. E Deus favorecendo Jacó com todas as tramóias do sogro. E diz no final aí, no capítulo 32, verso 1, que quando finalmente Jacó conseguiu seguir o seu caminho, anjos de Deus o encontram. E quando Jacó os viu, ele disse, este é o exército de Deus. Capítulo 32, verso 1. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Aqueles anjos que subiam e desciam nas escadas estão agora com Jacó, por quê? Lembra da promessa? Eu te guardarei no teu caminho. E eu te farei voltar à sua terra. E te abençoarei, a ti e a tua descendência. Porque no final das contas, o que Deus está fazendo com Jacó? Tirando Jacó agora do exílio. Mas atenção para isso.
Atenção para isso. De novo, leia Gênesis como o israelita estava lendo Gênesis. Como o israelita está lendo Gênesis? Lendo Gênesis como um documento em que Deus está comprometido em trazer os seus filhos do exílio, da dispersão. Gente, a história de Jacó é quase a história do filho pródigo. Quase. Que se aventura pelo mundo, pega a bênção do pai e depois vai para o fundo do poço e Deus depois recebe o filho de volta, o pai recebe o filho de volta, próspero, e o prospera, o aliança, o abençoa e o reintegra à sua vida familiar. Gente, essa é a história de Adão e Eva, é a história da humanidade. Isso é a história do ser humano disperso, solto pelo mundo. Então me permitam ler aqui um trecho para acabar essa pregação, do livro Deus Pródigo, do Timothy Keller, em que ele fala sobre a parábola do filho pródigo, e veja como que é uma linguagem quase que universal nos textos bíblicos. Você já viu esse padrão na Bíblia? Né? Qual o padrão? Lembra aí dos padrões bíblicos de gente que já foi para o exílio, gente que voltou, gente que saiu, gente que Jacó despojou Labão, Israel despojou o Egito. Cristo agora está despojando principados e potestades. Deus está requerendo as dádivas, requerendo as bênçãos, por meio dos santos que Ele está puxando para dentro de si, para os seus domínios no reino de Deus. Mas isso é o trabalho de quem está peregrinando no mundo, de quem está no exílio. Igor, como é a minha vida agora no tempo presente? A gente vive igual os israelitas na Babilônia, gente. Lembra do profeta Jeremias, capítulo 29, quando diz, quando vocês forem para a Babilônia, tenham filhos lá, plantem lá, orem pela paz da cidade, façam tudo o que é bom naquele lugar, mas saibam, ali não é o lugar definitivo para vocês. Assim também somos nós, como peregrinos nesse mundo. Esse aqui não é o lugar definitivo. Mas o que eu faço agora? Vamos ter filhos, vamos fazer a missão, vamos dar emprego para as pessoas, vamos exercer a compaixão, sem nenhuma expectativa de que aqui é o nosso lugar definitivo. Sem nenhuma expectativa, como peregrinos, fazendo a missão que Deus nos comissionou, como peregrinos, sabendo que estamos caminhando para um lugar que Deus tem para cada um de nós. Keller, a Bíblia diz que temos vagado como exilados espirituais. Desde então, é isso que Ele tem feito e é assim que temos vivido. Vivemos um mundo que não mais responde aos nossos profundos anseios. Apesar de desejarmos corpos que correm e não se cansam, acabamos sujeitos a doenças, ao envelhecimento e à morte. Apesar de necessitarmos de amor duradouro, todos os nossos relacionamentos estão sujeitos ao cansaço do tempo e se despedaçam em nossas mãos. Mesmo as pessoas que se mantêm fiéis a nós, elas morrem e nos deixam. Ou nós mesmos morremos e as deixamos. Apesar de desejarmos fazer a diferença no mundo por meio das nossas boas ações, o que nós experimentamos é uma frustração interminável. Nunca realizamos plenamente nossos sonhos e as nossas esperanças. Podemos até trabalhar duro para recriar a casa que perdemos, mas diz a Bíblia, ela só existe na presença do Pai Celestial, de quem nós fugimos. Esse é um tema repetido muitas vezes na Bíblia. Depois do exílio de Adão e Eva, da casa original, os filhos deles, Caim, o filho dele, Caim, deles, foi condenado a perambular incessantemente pela terra. Depois Jacó enganou seu pai e seu irmão e passou anos no exílio. Depois disso, o filho de Jacó, José, e a família dele foram expulsos de sua terra para o Egito por conta de uma grande fome. Lá, os israelitas foram feitos escravos, até que, sob Moisés, voltaram para o lar ancestral. Séculos depois disso, Davi, antes de se tornar rei, viveu como um fugitivo perseguido e, por fim, toda a nação de Israel foi novamente exilada, feito prisioneira na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Não é mera coincidência o fato de existir história após história para conter esse padrão. A mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste de um bando de gente exilada tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é sobre cada um de nós. Vamos orar? Enquanto a diaconia traz os elementos, eu quero pedir que você ore nesse momento, para que Deus te traga a consciência de que, apesar das suas peregrinações, às vezes em ambientes de muita tirania, como na casa de Labão, né? Apesar de ambientes que nos parecem tão hostis, a gente se sente explorado,
Saiba, meus irmãos, se a gente é filho de Deus, nós somos bem-aventurados, não porque as coisas dão certo necessariamente, mas porque nós sabemos das promessas de Deus, de conduzir a sua igreja a uma terra boa e eterna. Nós vivemos como peregrinos. Quem olha para a gente parece que é um bando de afligido, mas para o Deus que olha para nós, somos filhos pela graça da promessa da vida eterna. Dedique um tempo de oração sobre isso, enquanto o pessoal do louvor aqui vai entoando alguns cânticos. E ore sobre isso.